gente já foi lá embaixo, já fez nosso exercício, acordamos 5h30 da manhã e agora já são 7 e pouca. E a gente tá gravando esse vídeo aqui meio que para fazer uma apresentação do canal, porque acho que praticamente todo mundo aqui é novo. Então a gente queria contar um pouquinho da nossa história, sequência de decisões, né, que fez a gente chegar até aqui, e os nossos planos. Então, a gente já tá junto há um tempasso, 14 anos, para ser mais preciso. Uhum. E ao longo desse tempo a gente já mudou de planos diversas vezes. Uhum. Mas eu gosto de pensar que a gente tá sempre fazendo o que a gente quer fazer. Sim, e eu acho também que esses planos têm se encaminhado para, apesar deles parecerem divergentes, eu acho que eles são bem convergentes em algumas coisas, né? Acho que eles já foram muito mais aleatórios, mas eles têm seguido por um caminho que tá fazendo sentido agora. Então, nós somos cariocas, moramos no Rio até 2016. Foi o momento que eu me formei e comecei a trabalhar como funcionário público lá em Brasília. A gente ficou 3 anos em Brasília no total, né? A gente morou num apartamento legal, numa região muito boa. E a gente tinha uma vida bem confortável, né? Uhum. O único problema era que você odiava seu emprego. Não odiava. Eu só não amava. Mas foi bom, assim. No último ano a gente já tava bem de saco cheio de Brasília, porque ficou numa mesmice ali. Tipo, a gente não queria ir pros rolês de sertanejo e essas coisas. Então, tipo, não é uma cidade muito pra gente. Então, depois de 3 anos morando lá, aí eu decidi mudar completamente minha carreira e seguir o sonho de todo jovem que trabalha com TI. E fui trabalhar numa startup em São Paulo. Então a gente se mudou, foi morar realmente ali na região da Consolação. E moramos lá por quase 2 anos, em São Paulo. Ah, tá. Ficamos em São Paulo, sim. Em São Paulo, assim, acho que foi uma época muito boa. Acho que foi tipo assim, o começo de uma época muito boa na nossa vida que tá durando até hoje, né? Não. Em São Paulo foi que as coisas realmente começaram a dar certo, né? Bem entre aspas. A gente gostou bastante de morar em São Paulo e frequentar muitos restaurantes. Nossa, as melhores comidas que eu comi até hoje foram em São Paulo nessa época, assim. A gente frequentou muitos restaurantes bons e rolês bem maneiros, assim. Só que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, né, quase 2 anos, trabalhando nessa startup, que a empresa decidiu que ia ficar com trabalho remoto, 100% remoto. Porque até então a gente estava trabalhando de casa, mas com aquela expectativa de ter que voltar a trabalhar presencial em algum momento. Então, quando veio essa decisão da empresa de ficar 100% remoto, foi mais ou menos numa época que a gente já estava repensando se era realmente uma boa ideia continuar morando em São Paulo. Principalmente por causa do preço das coisas. Tipo, São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade muito cara. Tipo, desde essa época, a gente já estava começando a pensar no plano principal que a gente tem, que é ter uma casa e ter uma família. Sim. Ter filhos e tal. E fazer isso em São Paulo é um tanto quanto difícil. Tipo assim, o custo de vida é caro, a gente não ia conseguir achar uma casa onde a gente gostaria de morar, e onde a gente gostaria de morar é impossível comprar casa. Tipo, se você quiser ter o mínimo de espaço, né? Você vai ter que comprar um apartamento grande ali pela região central de São Paulo. E isso vai custar milhões, que a gente não tem. Ou então a gente poderia pegar uma casa, tipo, bem mais distante. Sim, Mas se não for absurdamente distante, ainda vai custar milhões. Então, tipo assim, qualquer casa ao redor de São Paulo ali que tem um tamanho... E tipo assim, entra aquela outra discussão que a gente fala, é uma casa que vai custar milhões. Porra, eu quero comprar ela em São Paulo? Não, então, tipo assim, a gente tá disposto a trabalhar mais pra ganhar mais dinheiro, pra fazer um financiamento de um apartamento desse, que vai comprometer a gente a ter que manter esse salário alto, né? Por muitos anos. Décadas pra conseguir pagar isso. Então, tipo assim, a gente tá disposto a vender nossa sanidade mental por um apartamento grande em São Paulo? Não. E a resposta, claro, foi não. Então, tipo assim, com esse trabalho remoto recém-anunciado, a gente já começou a pensar, tá, então se não é São Paulo, se não é em São Paulo que tá esse nosso futuro, de comprar a casa, de iniciar nossa família, onde seria esse lugar?
Aí, nesse sentido, a gente pensou que a gente voltaria pro Rio de Janeiro, né? Que é onde a nossa família tá. Só que o Rio de Janeiro tem um problema da violência, né? Tipo, um problema crônico e que só piora a cada ano. Mas o interior tem suas vantagens em relação a isso, que é um pouco mais seguro. Então, e a família do Igor já morava numa cidade no interior. E a gente decidiu tentar morar lá por um ano. Tinha alugado uma casa e, tipo, foi muito bom, porque a nossa intenção era realmente viver uma prévia do que a gente queria com a nossa casa. Então a gente pegou uma casa grande, apesar de bem velha, tipo, velha mesmo, no caso, tipo, mas tinha um quintal muito bom, tinha piscina, tinha churrasqueira, e a gente tinha cachorro, então, tipo assim, foi uma vida muito gostosa. Só que aí, de novo, passado um ano, a gente começou a entender que não era bem ali que a gente queria ter a nossa casa e ter a nossa família. Eu acho que não era bem isso, era mais sobre a gente queria que fosse ali, mas eu principalmente tinha um sonho de querer morar fora. Tipo assim, era um sonho que eu tinha desde adolescente e tal, então eu sempre quis morar fora e a gente pensou, de novo, vamos nos comprometer com o financiamento de anos, a gente tá falando que a gente vai ficar aqui durante mais muitos anos, e que se a gente quiser vir a ter essa experiência de morar fora, vai ser daqui, sei lá, 10 anos. A gente falou, então eu acho que a gente devia aproveitar agora, esse tempo, antes da gente realmente se comprometer com esse financiamento e morar fora e ver. Vamos lá, ficar um ano ou dois, ver se a gente gosta, ver se é isso que a gente quer. Experimentar essa vida, né? E foi daí que a gente decidiu ir pra Portugal. E por incrível que pareça, eu acho que ali foi o início do plano que a gente está seguindo até agora. Com pequenas modificações, incrementamos um pouco esse plano também. Mas qual que era a ideia, né? A gente não tinha total certeza, né, de que a gente realmente queria morar ali no interior do Rio. Até porque, pô, beleza, o interior do Rio é mais seguro. Mas sempre que a gente queria fazer alguma coisa que não tinha, né, ali na cidade, a gente tinha que ir pro Rio. E aí sempre aquela tensão de ter que ir de carro pro Rio e ter que passar na Avenida Brasil. Os problemas de segurança que o Rio tem. Então, como você falou, a gente queria ter essa experiência de morar fora. Decidimos por Portugal, por motivos que eu não vou explicar aqui, para não ficar tão longo assim também. Mas eu fui para lá para fazer um mestrado, o que facilitou bastante a burocracia, né, de conseguir ir para lá. E a ideia era ir para lá, ter a experiência de morar fora, fazer isso durante o tempo do mestrado, que eram 2 anos, e depois voltar para o Brasil, escolher de fato o lugar onde a gente ia retomar o plano de ter a casa e seguir com esse plano. A gente não tinha total certeza, né, de onde seria esse lugar onde a gente voltaria, mas o plano em aberto era mais ou menos esse. Sim. E foi o que a gente fez. Morar em Portugal foi realizar um sonho, assim. É o que eu falo, né? Tipo, o combo, segurança pública e transporte público de qualidade, tipo assim, é imbatível. Não tem como você viver nessas condições e você achar ruim. Principalmente quando você sai de um país de terceiro mundo, assim como o Brasil. Então, de novo, a gente tava num apartamento que a gente legal, que a gente conseguiu e era muito confortável. A gente tava com um salário confortável, a gente tava vivendo ali no Porto. Porra, super na região central, então a gente viveu o Porto, tudo que ele tinha pra oferecer pra gente. A gente gostava muito de ir pra Ribeira, de fazer passeios e visitar outras cidades. E tipo, a ideia nunca foi, né, realmente morar, só se a gente, sei lá, se apaixonasse pelo lugar e decidisse que não vale a pena voltar pro Brasil. Só que foi meio que o contrário, né? Acho que lá a gente viu como era muito legal, mas fez a gente também perceber o quanto o Brasil também pode ser muito bom. Sim. E acho que aumentou a nossa vontade de querer voltar pro Brasil e realmente ter a nossa casa aqui e ter a nossa família aqui, ao invés de fazer isso em outro país. Mas, como a gente é muito impaciente, a gente, com um ano morando em Portugal, a gente ficou com a sensação de que a gente já tinha experienciado, né, essa vida de morar num país, na Europa e tal. A vida de imigrante, né? A gente já tinha experienciado tudo que a gente achava que teria de legal para viver ali. E a gente pensou, pô, a gente quer viver mais um ano disso, que vai ser mais ou menos as mesmas coisas, porque a gente já tinha passado por todas as estações do ano. Uma coisa que é muito legal, a gente queria muito ver e a gente viu. E a gente descobriu que o inverno realmente é uma bosta. A gente gosta do calor e do verão. Então, tipo, pô, valia a pena fazer mais um ano disso e adiar, né, mais um ano
o início dessa vida que a gente está querendo viver. E a conclusão foi que não valia a pena. Não tinha nada que impedisse a gente de voltar. Na verdade tinha o contrato. O mestrado. Tinha o contrato. O contrato legal, Só que a gente resolveu. E o mestrado, que nunca foi uma prioridade, era mais para conseguir ir para lá. Então eu abandonei mesmo. Vai que um dia eu aproveito as matérias e retomo o mestrado aqui. Espero que não. A vida tá muito boa sem mestrado. Mas é isso. Foi nesse momento, lá em Portugal, em que a gente decidiu, não, a gente vai voltar agora pro Brasil. Com um ano mesmo a gente vai voltar. E vamos voltar para executar esse plano que a gente está adiando há tanto tempo de ter a nossa casa. Então, a gente precisava realmente pensar para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. E foi ali que a gente decidiu começar com o nosso canal. Durante um tempo, a gente não ficou pensando em novos planos nem nada. O que a gente queria era só viver a vida de Portugal que a gente tinha planejado pra gente. Conseguir viver no tempo presente e não no futuro. Só que aí, chegando nessa decisão, né, de que a gente tinha que voltar, a gente passou a ter que pensar, beleza, o que a gente quer pra nossa vida agora? E eu acho que além de ter a nossa casa e tal, a gente já tinha também pensado em algumas outras coisas que a gente queria para nossa vida. Então, acho que a ideia geral que dá para dizer hoje, que norteia a gente, é tentar viver uma vida de boa. Defina uma vida de boa. Então, trabalhar menos, ganhar menos, gastar menos, sem abrir mão de alguns confortos também, né, como se a gente quisesse viver uma vida hippie, mas certamente não é aquela vida de São Paulo e comprar um apartamento milionário e trabalhar mais para ganhar mais. Tipo, a gente quer ir na contramão disso e ter uma vida mais simples. E acho que ao longo desse tempo, morando no interior do Rio, morando lá em Portugal, durante esse tempo a gente teve contato com algumas formas de viabilizar esse estilo de vida de viver mais de boa. Porque, por incrível que pareça, pelo menos pra gente, pra viver desse jeito de boa, não é só decidir fazer e ir lá e fazer. Tem uma série de preparativos que a gente precisa para conseguir viver essa vida de boa. Então, os pontos que a gente quer conseguir fazer. Primeiro, a gente quer ter uma casa própria. O que por si só já é um plano muito caro. E aí a gente começou a buscar soluções para isso, né? Como é que a gente consegue ter a nossa casa própria sem precisar trabalhar muito mais e juntar muito dinheiro e fazer uma dívida enorme. E a solução para isso veio com o curso da Amanda e do Fernando. E a gente não vai resumir o curso inteiro aqui para vocês, mas ele fez a gente conseguir sonhar que dá para construir a nossa casa, e aí construir, né, não comprar, dá para construir a nossa casa com um valor muito mais baixo. A gente espera gastar aí por volta de R$1.000 no metro quadrado com as soluções que eles ensinam nesse curso. Sim, quando a gente já estava com esse plano de construir a nossa casa lá, quando a gente morava em Miguel Pereira, a gente já tinha comprado um curso chamado Construção a Baixo Custo Sustentável, da Amanda e do Fernando. E é ali que acho que abriu a porta para esse lado nosso mais sustentável e tentar fazer mais coisas com as próprias mãos e, tipo, saber que é possível você viver uma vida sem tantos prestadores de serviço, digamos assim, né? Mas eu acho que mais do que isso, é tipo realmente entender que ter a casa própria, ela é um desafio, mas não precisa ser um desafio com uma dívida de 30 anos. Tipo assim, dá pra fazer a casa do jeito que você quer e ela ainda ser sustentável e harmoniosa e bonita e ser saudável pros moradores, ser pensado pros moradores, sabe? Porque eu acho que boa parte dos problemas que a gente tem no dia a dia é porque a casa ela não cumpre todas as suas necessidades. Tipo assim, ela não supre todas as suas necessidades. Segundo ponto, a gente quer conseguir comer bem.
É isso. Morar num lugar decente, comer bem, já é grande parte da vida de boa. Porque, tipo assim, a gente é daquela geração que foi criada, né, desde pequeno, comendo industrializados. Acho que a gente é uma das primeiras gerações que, pelo menos no Brasil, foi alimentado desde criança com Nescau. A base alimentar foi de industrializados, né? Tipo, Nescau, Biscoito recheado. nugget, muita fritura, muita farinha branca em todas as refeições quase. Uma alimentação pouco saudável. E, cara, eu já vejo a saúde começando a cobrar muitas pessoas que da nossa idade, assim, mais ou menos. E pra gente também, a gente é cheio de alergia, doença autoimune, tem uns problemas aí. E eu acho que a alimentação está bastante relacionada com isso. E não sei se vocês já viram, é muito caro comer saudável assim, comprando as coisas no mercado. Aquela seção de orgânicos é sempre tudo muito mais caro. E aí, se você quiser, né, comer saudável do jeito São Paulo, trabalha mais, ganha mais e compra comida de melhor qualidade. Compra lá o ovo caipira, compra as comidas orgânicas e tal. Só que estamos querendo ir na contramão disso. Então, a solução para esse ponto, ela parece um pouco mais radical. Que é plantar a própria comida. Mas aí parece muita doideira você falar, vamos mudar de vida e construir nossa casa e plantar. Tipo, realmente, um casal no século XXI tá decidindo plantar, sendo que eu sempre morei em cidade. Você já teve uma experiência mais rural, assim. Mas eu sempre morei em cidade, tipo, no máximo que eu tive uns passarinhos que eu deixei morrer. E tipo assim, como é que eu vou fazer isso, né? Tipo, parece uma decisão muito drástica, mas ela é bem inconsciente. Então, a tecnologia, né, que fez a gente achar que a gente consegue fazer isso, é a agrofloresta. A gente teve contato com... O algoritmo do YouTube. Não, a gente teve contato com pessoas, né, que mudaram para esse estilo de vida e começaram a plantar agrofloresta. Cleide Lifestyle? Não, Cleide Lifestyle não A tem. Cleide não faz agrofloresta, mas ela vive num sítio, ela planta as coisas dela. Acho que... É uma vertente do nosso estilo de vida. Mas aí os detalhes, né, do porquê que a gente acha que consegue encaixar isso nos nossos planos concretos, veio com a agrofloresta. E aí, mais pra frente, no outro vídeo, a gente detalha o que a gente quer fazer com essa agrofloresta. A gente vai fazer um vídeo só sobre o que é uma agrofloresta, como é que essa coisa consegue funcionar. E como a gente acha que vai conseguir fazer funcionar, também é importante. Então, se a gente tem um lugar nosso pra morar, do jeito que a gente quer, tem comida boa pra comer, saudável. Não toda, mas boa parte dela, né? O terceiro ponto que fica faltando é a questão de trabalho. É o financeiro. Porque, cara, cada vez mais eu percebo que trabalhar 8 horas por dia não encaixa num estilo de vida que você possa chamar de boa, cara. Vai, bota que você trabalha 8 horas por dia, mais o tempo de deslocamento, de comer, 1 hora de almoço e tal, são pelo menos umas 10 horas por dia dedicados a esse trabalho. Não tem como você se alimentar bem, preparar suas refeições, limpar a sua casa, organizar a sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar de você, se exercitar, tá ligado? Fazer isso tudo e ainda dedicar 10 horas do seu dia para um trabalho formal. Fora o estresse, né? A carga mental que você despreende ali durante o dia, né? De ficar 8 horas pensando num trabalho formal que provavelmente não tem nada a ver com esse estilo de vida de boa. E aí, a solução para isso vem mais ou menos alinhada com as outras duas. Porque se a gente tem a nossa casa própria, isso já tira um gasto enorme, que é o gasto do aluguel. Geralmente é 30% ali da sua renda vai para isso. E realmente poder usar essa terra, né, para gerar receita pra gente. Então, primeiro se a gente está fazendo agrofloresta, vender uma parte do excedente dessa comida. Isso já daria uma certa renda pra gente. E a gente quer usar o espaço que a gente tiver para fazer uma pousada.
Então tem alguns quartos ali de Airbnb e tal. Acho que isso já poderia suprir essa renda extra que a gente precisa para as outras coisas, né, do dia. Então é isso. Tendo uma casa própria, tendo um terreno amplo, a gente consegue plantar, vender parte disso, então produzir alimentos para venda, ter uma pousada e aí ter uma renda extra com isso. Tirar gás carbônico da atmosfera. E a gente acredita que consiga viver de boa desse jeito, tendo as nossas atividades econômicas girando em torno do local ali onde a gente mora. Na Terra. Parece um papo muito hippie. Toda vez que eu falo isso eu fico tipo, o que eu tô falando? Viver do que a Terra dá. E um quarto ponto, bônus, que tem a ver com esse nosso estilo de vida, que é a natureza tá se acabando. A Terra tá pegando fogo. O planeta tá pedindo socorro. E a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Esse precisa fazer alguma coisa em relação a isso é muito... Não, a gente. Não, então... Não a gente, humanidade. Não, então, isso que eu ia falar, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, é só, tipo assim, pra acalentar a nossa consciência e dizer que a gente tá fazendo alguma coisa, porque a gente sabe que vai fazer pouca diferença no mundo, mas é realmente só pela nossa consciência. Estamos longe de poder salvar o planeta, mas a nossa consciência a gente consegue aliviar. E tipo, eu acredito que se tiver uma solução, né, se o planeta não for acabar, essa solução eu não acredito que ela vai vir por meio de mais tecnologia, tá ligado? Surgiu uma tecnologia que vai conseguir limpar a Terra, não vai ser por meio de mais cidades e mais pessoas produzindo coisas, tipo... Eu acredito que a solução venha de pessoas conseguirem sair desse ritmo de vida que a gente vive hoje. Consumir menos. Consumir menos e conseguir viver uma vida mais simples. Não como uma eremita. Não como um fardo, do tipo, não, eu vou ter que sair da cidade, viver desse jeito, mas várias pessoas percebendo que, na verdade, eu quero viver um estilo de vida mais simples. Eu acredito que muitas pessoas gostariam de viver um estilo de vida mais simples, só não sabem uma maneira de sair desse ritmo que a sociedade vive hoje e ter uma maneira de sair. O que a gente quer com esse canal é mostrar a gente fazendo isso. A gente tentando, né? A gente tentando, pode ser que a gente não consiga, mas a gente quer mostrar a nossa saída desse ritmo de vida da sociedade. Pra, sei lá, quem quer que queira fazer algo semelhante, se inspirar ou fazer algo melhor, possa ter esse conhecimento. Dito isso tudo, o plano concreto que a gente vai tentar executar aqui nesse canal. Primeiro, comprar um terreno que possibilite a gente fazer isso tudo. Plantar a nossa florestinha lá, construir nossa casa, construir a pousada. Então a gente quer ter um terreno que possibilite a gente fazer isso tudo. O que por si só já é uma dificuldade enorme. É um puta projeto. Porque por algum motivo a gente finge que é normal você ter que pagar 100, 200 mil reais por um pedaço de terra que ninguém tá usando. E aí já começa assim o jogo. Você quer fazer alguma coisa e tal? Beleza, você precisa de um pedaço de terra. E ele custa 250 mil reais. Dá teu jeito aí. Vamos pedir um financiamento pro banco, mas tudo bem. Então, esse plano aí é o primeiro ponto. Segundo, construir a nossa casa, que a gente chama de casa MVP, que é a casa mínima viável pra gente morar. Então a gente pensa em construir uma casa de 50 metros quadrados, da forma mais barata possível, para a gente conseguir se mudar logo e parar de pagar aluguel. Terceiro, em paralelo, né, com essa construção, já começar a plantar a agrofloresta. Então assim que a gente tiver um terreno, a gente já vai começar a plantar, porque a gente não sabe fazer isso, a gente vai cometer um monte de erro com certeza, e quanto antes a gente começar, melhor. Antes a gente fica bom nisso. E por último, né, depois que tiver com essas coisas todas, já daqui a não sei quanto tempo, a gente pretende construir os bangalôs, construir a pousada, né? Então construir os quartos para essa pousada, a área comum e tal, essas coisas, onde aí
a gente espera ter esse terreno completamente funcional e esse ser o meu passe livre do emprego formal e ter a nossa receita toda vinda desse terreno. Das coisas que a natureza dá. É isso. Finalmente foi isso. Fizemos um dossiê completo de todas as nossas escolhas e todos os nossos planos. Não seguindo o conselho sensato da maioria das pessoas, que é não conte seus planos até que eles estejam concluídos. Isso é uma bobagem. Não somos daí. Então, A gente não segue essa linha. E aí, conta aí o que vocês acharam. Tem algum furo gigantesco nesse plano? Alguma coisa que faltou a gente contar? Acho que não, pelo tamanho do vídeo. Você quer contar isso aqui? Tipo, a frequência que a gente vai no mercado? Deixa aí nos comentários o que você achou. Valeu! Tchau!